Fala aí, pessoal, estamos aí de volta, né? Tô atrasado, devendo para vocês aí a correção, né, da nossa AT. Então, mas o Xandão atrasa, mas acontece, né? A gente vai fazer a correção aí, tá? Conforme a gente fez essa semana, tá? A gente tem prova na próxima semana, então já deixando vocês aí preparados aí para fazer a prova, né? Então, vamos fazer essa correção aí que vai ajudar bastante a gente. Tá bom? Então vamos lá, né? Se abrir lá no link que eu deixei para vocês, o link ainda está habilitado, tá? Então você pode acessar lá. Eu vou projetar aqui para a gente, tá? O nosso link aqui. Tá aqui. Essa aqui é a questão que a gente vai trabalhar, né? O que diz aí a nossa questão? Ela diz o seguinte... Espera aí, rapidinho. Ela diz o seguinte: a velocidade escalar de um determinado ponto material num determinado referencial é descrito pela função v igual a 40 menos 4t, dado em metros por segundo. No instante inicial, o móvel se encontra na origem do referencial. Sobre o fenômeno, assinale o que for correto. Beleza? Então a gente vai... Deixa eu passar aqui para minha câmera aqui, né? Com a minha mão, tá? Para a gente dar continuidade. Então o que ele fala aí? Deixa eu tentar colocar aqui numa posição melhor aqui, que a gente consiga enxergar as duas coisas. Então a gente tem aí a velocidade escalar, ela é determinada então por essa equação. É uma equação vovó, não é isso? Então olha lá, V igual a V0 mais AT, tá? Então se você comparar ali, o que ele vai dar? Ele vai dar que V é igual a 40 menos 4t. E ele fala uma outra coisa, que no instante inicial, né, o móvel ele está na origem. Então S0 é igual a 0 metros. Tá? Se eu pegar o vovô e vovó aqui que ele deu para a gente vai saber também que o V0 está aqui, ó, é igual a 40 metros por segundo. E ele também vai dizer para a gente que a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Lembrando que a aceleração ela é constante durante todo o movimento. Beleza? Uma dica que eu dou, sempre que a gente vai resolver um exercício desse, é legal a gente pegar e escrever também o nosso sorvetão, entendeu? Que é a nossa equação horária do espaço. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Se você começar com essas duas equações, você responde todas as questões. Então, olha lá, S0 é igual a 0, nem vou colocar aqui, V0 é igual a 40 vezes t, mais a aceleração, que é constante, né? Na realidade ela é negativa, acabei errando aqui, menos 4 sobre 2 dá 2, t quadrado. Então eu tenho aqui, né, a minha equação do sorvetão, tá? Tá aí, eu consigo agora responder qualquer uma das perguntas com os dados que eu tenho aqui. Então vamos lá. Ele diz que ele quer saber quais as afirmativas estão corretas. Então eu vou assinalar aqui como a primeira afirmativa, tá? E ela diz o seguinte: no instante inicial t igual a 0, o movimento é progressivo retardado. O que é um movimento progressivo? Progressivo é velocidade positiva. Beleza? Velocidade positiva. E o que é retardado? Retardado é quando a aceleração ela está no sentido contrário da velocidade. Então, se eu tenho velocidade positiva, a aceleração é negativa. E é exatamente o que a gente tem. Ó. Durante o instante t igual a 0, a minha velocidade é positiva e a minha aceleração ela está no sentido contrário da velocidade. Se a velocidade é positiva, a aceleração é negativa. Se a velocidade é negativa, a aceleração é positiva para que o movimento seja retardado.
Beleza? Então a gente verifica que essas duas condições elas se confirmam. Então eu tenho aqui que o primeiro aqui é verdadeiro. Então vou marcar aqui, né, na nossa questão, marco aqui correto. Beleza? Vamos lá. Afirmativa B. Ele quer saber no instante t igual a 20 segundos se o movimento é retrógrado acelerado. O que é um movimento retrógrado? Retrógrado é velocidade negativa. E acelerado? Acelerado diz respeito à aceleração. Se a aceleração ela está a favor da velocidade, ou seja, se a velocidade é positiva, aceleração positiva, então é acelerado. Se a velocidade é negativa, a aceleração é negativa. Então a gente tem aqui um movimento acelerado. Logo, se a minha velocidade for negativa, a aceleração tem que ser negativa. Tá? A gente tem aqui aceleração negativa constante no nosso movimento. Agora, eu não sei a velocidade, eu sei que o tempo é igual a 20 segundos. Qual é a velocidade em 20 segundos? Ué, eu vou perguntar para o vovô, né? O vovô que conta da velocidade para a gente. Vovô é igual a 40, né? Menos 4 vezes 20. Se eu dou o tempo para o vovô, ele me dá a velocidade. Então é 40 menos 80, eu tenho velocidade igual a menos 40 metros por segundo. Logo, o que acontece aqui? Eu tenho velocidade negativa e tenho também aceleração constante negativa. Logo, velocidade negativa, aceleração negativa, eu tenho um movimento retrógrado acelerado, o que faz da minha afirmativa ser correta. Então tá aqui, ó, no instante t igual a 20, o movimento é retrógrado acelerado. Beleza? Deu para entender? Vamos lá, vamos para a próxima questão aí, afirmativa, né? A afirmativa terceira, ou afirmativa C, como eu estou chamando aqui, a velocidade média do móvel entre os instantes t0 e t0 igual a 0 e t igual a 8 segundos é 24 metros. Bom, a gente tem que entender que velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. Isso aqui vocês já sabem, né? E a gente tem um movimento que começa entre o instante 0 e o instante 8 segundos. Então eu tenho t igual a 0, t igual a 8 segundos. É o t final e o t inicial. Isso me dá um ΔT, tá? T final menos t inicial, que vai ser igual a 8 menos 0. Logo, o nosso ΔT é igual a 8 segundos. Perfeito? Então chega aqui. Agora o que está me faltando para calcular a velocidade média? Está me faltando o ΔS. E o que é o ΔS? Eu tenho o meu corpo, ele saiu de um determinado local no zero, e a gente sabe que o nosso S0 é igual a 0 metros, então aqui o S0 é igual a 0 metros. Agora eu quero saber aonde que o meu corpo vai estar no instante 8 segundos. Então o que eu faço? Pergunto aqui para o meu sorvetão. S é igual a 40, S de 8, né? 40 vezes 8, menos 2 vezes 8 ao quadrado. O meu espaço no instante 8 é igual a 320, menos 2 vezes 64. Minha posição no instante 8, então, é 320 menos 128. Minha posição é igual a 192 metros. Beleza? Tá aqui. Então, eu sei que aqui é 192 metros. Eu sei que ΔS é igual a S menos S0. Então, isso aqui vai dar um ΔS de 192 menos 0, que vai dar 192 metros. Beleza? Logo, a minha velocidade média é igual a 192, que é o meu ΔS, sobre 8, que é o meu ΔT, que é igual a 24 metros
por segundo, o que faz da minha afirmativa 3 correta. Beleza? Então tá aí, tá correto também a afirmativa 3. Eu vou pegar aqui um outro papel, vou colocar aqui por baixo esse aqui para a gente não perder as nossas equações aqui, e vou falar da quarta afirmativa, que é a nossa afirmativa D. É a quarta afirmativa. O que diz para a gente a afirmativa D? A inversão do movimento ocorre no instante t igual a 10 segundos. Então, sempre que eu for falar de inversão de movimento, e essa é uma pergunta que vai ser recorrente, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e lembrar disso aqui, ó. A gente sempre vai jogar a caneta para cima. Tchum, o que acontece quando eu jogo a caneta para cima? Ela começa um movimento vertical, tá? Que é um movimento progressivo, porque eu estou considerando velocidade para cima positivo, tá? Ele é progressivo, retardado, porque a aceleração está ao contrário, progressivo, retardado. Quando chega aqui em cima, velocidade igual a 0, e aí inverte o movimento, ela começa a cair e começa a acelerar, movimento retrógrado acelerado. Então a inversão do movimento, ele sempre vai ocorrer no instante em que a velocidade aqui em cima é igual a 0, tá? Vamos voltar lá para a nossa mãozinha lá, não é isso? E aí, então eu sei que o instante da inversão é v igual a 0. Então quem que fala de velocidade para a gente? É o vovô e a vovó, não é isso? Então eu digo para o vovô, vovô, em que instante que a minha velocidade é igual a 0? E aí ele me responde aqui, ó. 0 é igual a 40 menos 4t, 4t igual a 40, logo eu tenho que o tempo é igual a 10 segundos. Tá? Então a questão é exatamente essa, a inversão do movimento ocorre no instante t igual a 10 segundos, tá? Afirmativa correta. Né? E agora a gente vai para a última questão, a última afirmativa, afirmativa E. Tá? E aí o que ele vai dizer? No instante t igual a 5 segundos, o móvel estará na posição 150 metros. Tá? Quem que fala de espaço para a gente, de posição no espaço? É o sorvetão. Então eu quero saber, para t igual a 5 segundos, qual é a posição? S igual a 40 vezes 5, menos 2, 5 ao quadrado. Tá? Substituo 5 nas duas variáveis t aqui. Eu tenho S igual a 200, menos 5 ao quadrado dá 25 vezes 2 dá 50, S igual a 150 metros. Gente, presta atenção nessa operação aqui. Tá? O número que está sendo elevado ao quadrado é o 5, que é o t, né? O t ao quadrado. Então 5 ao quadrado. O 2 multiplica o 5 ao quadrado. Então presta muita atenção nisso aqui. Eu vi gente errando e dando resultados aí incorretos. Tá? Então no instante t igual a 5 segundos, o móvel estará na posição 150 metros. Correto? Tá? Nesse caso aqui, todas as questões estão corretas, tá? Isso foi proposital, que era para a gente fazer aqui a nossa discussão aqui, tá? Então eu mantive aqui todas as questões corretas. E agora nós vamos aí para a nossa segunda questão, né? A nossa segunda questão, essa aqui tá baba, tá? É uma questão de descrição aqui do movimento, né? Então, vamos para a segunda questão aqui. Deixa eu colocá-la na tela aqui inteira para ficar mais clara para a gente. Olha lá. Um móvel parte da posição 36 metros com velocidade inicial negativa de menos 24 metros por segundo e aceleração positiva de 6 metros por segundo. Em que instante do tempo o móvel irá passar pela origem, tá? Em que momento que ele vai passar pela origem? Então a gente tem que lembrar que a origem é
o ponto S igual a 0, beleza? Vamos lá, vamos colocar aqui na tela de novo a mãozinha, né? E vamos dar continuidade aqui. Então, o que ele diz para mim? Que o móvel parte da posição, então se ele parte da posição é S0 igual a 36 metros. A velocidade inicial, aqui eu estou falando, ela é negativa, né? Para a gente não confundir o sinal, mas eu não vou pedir, eu não vou colocar dessa maneira na prova, tá? Então você tem que olhar o sinal, 24 metros por segundo. E a gente tem aqui a aceleração, que ele afirma que é positiva, de 6 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual é que é o instante que ele passa pelo S igual a 0. Então, passa pela origem, tá? Então, eu quero saber que tempo que é esse. Para a gente saber isso aqui, eu tenho que escrever aqui o meu sorvetão. Quem me dá a posição no tempo é o sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Beleza? Eu vou escrever isso e aqui eu digo, ó, eu quero saber quando que passa pelo zero, S igual a 0, sabendo que ele sai do 36, com velocidade negativa de 24 vezes t, e aqui a aceleração positiva, ele vai frear, né, no início, então olha só, 6 dividido por 2 dá 3t quadrado. Tá? Cheguei nessa equação aqui, é uma equação do segundo grau igualada a 0. Então, a gente, para resolver, achar esse tempo, a gente vai ter que fazer o Bhaskara, não é isso? Então, vamos arrumar essa equação aqui, ó. 3t quadrado menos 24t mais 36 igual a 0. Você vê que eu só troquei ela de lado e mudei a ordem aqui dos fatores, tá? Então, a ordem dos fatores não altera a soma e não altera o produto, tá? Então, eu posso alterar. Cuidado com o sinal, eu só dei uma cambalhota aqui, tá? Então, cuidado. Outro cuidado que eu tenho aqui, eu posso fazer o Bhaskara a partir desses números, mas são números grandes, só que eles são todos múltiplos de 3. Então eu vou simplificar, dividir tudo por 3 aqui, t quadrado menos 8t mais 12. Se você for fazer isso, toma cuidado, tá? Para não dividir nada errado aí, beleza? E vou comparar agora, ó, com ax quadrado mais bx mais c igual a 0, que é aquele formato basicão do Bhaskara, né? Então vamos lá, eu tenho aqui que a é igual a 1, beleza? B é igual a menos 8 e c é igual a 12. Ah, Xandão, você não vai resolver por soma e produto? Não, eu gosto de padronizar. Tá? Eu estou padronizando resolver por Bhaskara, mas se você prefere fazer por soma e produto, não tem o menor problema, fica a seu critério, beleza? Mas vamos lá, então vamos resolver. Eu sei que delta é igual a menos b, aliás, é igual a b ao quadrado menos 4ac, desculpa o erro aí, tá? Quem faz ao vivo aqui, né, sabe como é que é. Então isso aqui é 64 menos 4 vezes 1 vezes 12, tá? Delta é igual a 64 menos 48, delta é igual a 16. Então, como a gente sempre faz, levanta a mãozinha, fecha o olhinho, faz a oração, graças a Deus. Graças a Deus, por quê? Porque o delta deu raiz exata. Raiz de delta é exata, então a gente pode continuar aqui. Eu tenho que t é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, que é exata, sobre 2a. Então t é igual a 8, né? Menos com menos dá mais ou menos raiz de delta dá 4, sobre 2a, que dá 2. Então eu tenho aqui t1 é 8 mais 4 dá 12, divide por 2, 6 segundos. E eu tenho a outra raiz, raiz 2, que é 8 menos 4, que dá 4 sobre 2, dá 2 segundos. Então a minha resposta aqui é 6 e 2. Então deixa eu colocar aqui 6 segundos e 2 segundos aqui na nossa resposta. Beleza? Então eu tenho, não importa a ordem, o que importa é que as duas raízes são positivas.
Se as duas raízes são positivas, isso quer dizer que o meu corpo passa 2 vezes pela origem, tá? Vamos colocar o movimento, só para a gente entender o que aconteceu aqui, ó. Aqui eu tenho origem, aqui eu tenho o início, né, do movimento, que ele começa o movimento no S0 igual a 36. Eu tenho o meu corpo aqui com velocidade negativa, menos 24 metros por segundo, e eu tenho uma aceleração contrária aqui de 6 metros por segundo. Meu movimento é retrógrado, retardado, porque a minha aceleração tá ao contrário. E o que acontece? Ele vai andar aqui, ele vai desacelerar, vai chegar um momento em que a velocidade dele vai ser igual a 0, e aí ele inverte o movimento para um movimento progressivo acelerado, a favor da aceleração. Então, qual é a consequência disso? Pelo nosso cálculo aqui, ele vai passar pela origem 2 vezes, em 2 segundos e em 6 segundos, depois de fazer a inversão do movimento. Se uma das raízes for negativa, quer dizer que ele só passa uma vez pela origem. Então presta atenção nisso, beleza? Não se confunda com esse negócio. Então tá aí o nosso resultado, né? E a gente vai agora então para a próxima questão, né? Que é a nossa questão aqui, questão 3, né? Deixa eu encontrar ela aqui, a nossa questão 3. Vamos voltar lá na tela, né? Vamos lá ver como é que ela está aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Questão 3. O que ela diz para a gente? A questão 3 nos diz o seguinte. Num teste para verificar a eficiência dos novos freios de um carro, o piloto se move com velocidade 60 metros por segundo na direção de uma parede de 250 metros de distância. Nesse ponto, ou seja, quando ele está a 250 metros de distância da parede, ele pisa no freio, que aplica uma desaceleração no carro, tá, de 6,6 metros por segundo ao quadrado, até o veículo parar, né, ou bater na parede. O carro irá bater na parede? E aí, o que vocês acham? Vai bater na parede? Justifique calculando a distância necessária para que o carro pare, né? Para o carro parar, né? No caso, totalmente. Deixa eu voltar lá então. Então a gente tem aqui a nossa mãozinha aqui, vamos manter o exercício do lado para a gente olhar, né? Então só para a gente entender o que está acontecendo. Eu tenho aqui o meu carro, vou desenhar aqui um carro aqui, né? Redondo, né? Com velocidade 60 metros por segundo. E aqui eu tenho o meu muro, tá? Que está a 250 metros do cara. Ele está indo na direção do muro, vai pisar no freio e vai ter uma desaceleração, né? Menos 6 metros por segundo ao quadrado. Minha pergunta, ele bate no muro ou consegue? Por quê? Mas, Jandão, mas a distância é 250, mas 6 metros por segundo ao quadrado é uma desaceleração suficiente para ele não bater no muro? Porque você sabe que durante a desaceleração eu tenho uma certa distância percorrida até o carro parar totalmente. Essa distância é maior ou menor que 250 metros? Então não é o muro que está limitando, é o freio que vai limitar. E como que a gente calcula essa distância? Usando Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tá? Então, qual é a velocidade que eu quero no final? Eu quero 0. Qual é a velocidade inicial? 60. Né? Qual é a minha aceleração? Menos 6. E eu quero saber o delta S. Então, eu tenho que 0 é igual a 3.600, menos 12 delta S, desculpa aí o erro. Se eu jogar para cá, vai ficar 12 delta S é igual a 3.600, e aí Torricelli me conta que eu preciso de 300 metros para parar o carro. Só que eu só tenho 250. O que acontece com o carro? O carro
bate. O motorista morreu. Beleza? Então isso aqui, né? Você fala, poxa, não, como você é um cara mau, né? Pô, todo mundo estava esperando que o motorista não morresse, não é isso? Então, mas eu fiz isso aqui, eu fiz o carro bater para você ficar esperto, para não achar que a distância que limita a frenagem é a distância de 250 metros. Não, quem limita a distância de frenagem é a desaceleração do carro. E nesse caso ele precisava de 300 metros para frear, para parar totalmente. Então ele bate, sim, ele bate. Tá aqui, vamos lá, bate, porque a distância necessária é de 300 metros. Tá aí uma justificativa, né? Deixa eu escrever direitinho aqui, distância necessária para frenagem é de 300 metros. Então tá aí, tá? Essa é a resposta aí da nossa terceira questão. Você fica esperto aí, tá? Com essa questão aí, tá? De limite. A gente tem que prestar atenção nesse tipo de situação. Isso faz parte da interpretação do texto, beleza? Fica esperto. A interpretação do que está acontecendo no movimento é uma das coisas mais importantes. Você vai vendo aí que os cálculos que a gente está fazendo são muito simples. É a aplicação do sorvetão, a aplicação do vovô-vovó, tá? A aplicação do Torricelli, mas o que vai fazer toda a diferença para a gente é a interpretação do texto. Beleza? Vamos passar para o próximo aqui. Deixa eu já colocar aqui ele na nossa tela aqui, né? Já é um exercício agora de queda livre. A gente vai ter agora um exercício de queda livre e um exercício de lançamento vertical. Então vamos lá. Meu exercício aqui de queda livre, tá? O que ele diz para a gente aqui? Vamos lá. Vamos começar. Vamos acertar aqui a minha tela. Tá aí, ó. Uma bola é abandonada do alto do prédio de 180 metros de altura. Considerando a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a resistência do ar nula. Então, quer dizer, eu não tenho resistência do ar. E qual é o instante do tempo? Espera um pouquinho aí, gente. Não estava no script isso aqui. Eu vou ter que parar aqui a minha... Mas vamos lá. Qual é o instante do tempo em que a bola atinge o solo? Então, depois do meu... Vamos lá. Depois do meu momento Tom Cruise aqui, né? Então, agora a gente continua o exercício aí. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma queda livre, correto? Uma bola, então, é abandonada, né? Vamos lá, vamos colocar isso aqui no desenho. A bola é abandonada. Se ela é abandonada, a velocidade inicial dela é igual a 0 metros por segundo. E aí ela vai cair, né, para baixo, né, vai chegar no solo com uma velocidade maior do que 0. Beleza? Então, olha só, eu tenho gravidade para baixo, contribuindo com o movimento, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter um problema aqui, que é a referência. Olha só, comecei com 0 aqui, velocidade maior para baixo, velocidade para baixo está positiva, gravidade para baixo está positiva. O meu deslocamento para baixo tem que ser positivo. Então eu vou adotar S0 aqui em cima igual a 0 e vou adotar o S aqui no final 180. Mas Xandão, ficou de cabeça para baixo. Ok, a gente pode adotar o referencial como a gente achar melhor. Tá? A gente manda no referencial, então eu vou adotar o referencial para baixo, positivo. Então o que acontece? Vamos lá, a hora que eu anoto isso eu tenho aqui, ó, S igual a 180 aqui embaixo, S0 igual a 0 aqui em cima, V0 igual a 0 e a aceleração da gravidade igual a positiva 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tá aqui, deixa eu colocar as unidades certinhas aqui. E agora como é que eu resolvo isso? Eu quero saber
qual é que é o instante em que ele chega lá, não é isso? Eu quero saber o tempo, vou usar sorvetão, não é isso? Então, olha lá, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. O S é 180, o S0 é igual a 0, a velocidade inicial é igual a 0t e a aceleração da gravidade 10 sobre 2, 5t quadrado. Então, olha só, como ficou tudo simples, 0, 0 aqui, e eu tenho 5t quadrado é igual a 180, tá? Cuidado com essa operação. Antes de tirar a raiz, eu divido por 5. Então, passo 5 dividindo aqui, 180 por 5 fica 36, e aí eu tenho tempo igual a 6 segundos. O tempo de queda até atingir o chão é 6 segundos. Se você for lá no Hexa, você vai perceber que ele vai dar algumas coisas do tipo assim, ó, H é igual a 5t quadrado, ou se não, ele vai dizer que o tempo de voo é igual a h sobre raiz de h sobre 5, tá? O que é isso? Isso simplesmente a manipulação do nosso sorvetão, transformando isso em fórmulas de aplicação rápida. Por que isso não nos interessa? Ou pelo menos a mim não interessa. Não interessa porque isso aqui ocupa lugar no meu HD. É uma coisa muito específica. É uma manipulação, vira uma fórmula. Sendo que a gente, partindo do conceito, a gente consegue chegar. Se você quiser usar isso aqui, não tem o menor problema, tá? Mas eu prefiro ir pelo conceito. Espero que vocês tenham entendido. Beleza? Então aqui vamos preencher a nossa resposta aqui, não é isso? Deixa eu pegar aqui. Aqui a gente tem 6 segundos. É a nossa resposta aqui. E nós vamos para o nosso próximo exercício, tá? E o próximo exercício, né, que a gente tem é um exercício aí de movimento, lançamento vertical, correto? Lançamento vertical. E aí a gente tem que lembrar de novo o conceito do lançamento vertical. Lançamento vertical, eu jogo para cima, então ele é arremessado, arremesso, a velocidade é positiva para cima, a aceleração negativa para baixo. Ela vai contra, vai frear, e aí ele vai subir vai até parar, chega aqui no topo, altura máxima, velocidade igual a 0, e aí ele começa a cair até o chão. Beleza? Vamos desenhar isso aqui. Deixa eu voltar lá no nosso exercício, enquanto a gente lê aqui, tá? Eu vou mudar a minha câmera aqui para a mãozinha, não é isso? Vamos lá. Um menino arremessa uma bola verticalmente para cima com velocidade V0 igual a 20 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a resistência do ar nula e a altura do menino desprezível. Por que eu considero a altura do menino desprezível? Porque eu quero jogar a partir do chão. Então ele parte do chão, S0 igual a 0. Então vamos lá. Vamos só descrever aqui o movimento. Deixa eu colocar a nossa câmera aqui na mãozinha, tá? Tá aqui a nossa folha. E aí eu tenho aqui, olha, eu tenho o solo, S0 igual a 0, beleza? E aqui eu tenho a minha bola. A minha bola ela é arremessada para cima com velocidade 20 metros por segundo. Velocidade positiva. Logo, se a velocidade é positiva para baixo, a aceleração da gravidade vai ser considerada negativa, porque ela está para baixo. Então a minha bola vai, a aceleração está contra, vai diminuindo a velocidade até chegar no topo aqui, V igual a 0. Lembra que esse movimento não acontece dessa maneira. Ele não faz essa parábola, ele vai e volta pela mesma reta. Eu desenho ele em formato de parábola por uma questão didática, mas ele vai e volta no mesmo lugar.
Então ele vai, e a hora que ele chega aqui é v igual a 0. O que acontece? Vai acontecer aqui a inversão do movimento. Lembra? Ó, movimento progressivo retardado. Aqui ele inverte e vai virar um movimento retrógrado acelerado. E o que acontece? A bola ela vai fazer tudo agora ao contrário. Ela volta com velocidade para o mesmo lugar, e aí o fenômeno diz que ela vai voltar com a mesma velocidade, só que com o sinal contrário, sentido contrário. Então a velocidade com que ela sai é a velocidade com que ela chega, desde que eu meça no mesmo ponto. Beleza? Então tá aqui. Lembra que a gente tem aqui a nossa aqui a nossa altura máxima, que é a altura onde ele vai inverter o movimento, onde a velocidade é igual a 0, tá? Então eu tenho aqui a minha altura máxima, e lembra que a gente tem aqui um tempo de subida, e eu tenho aqui um tempo de descida, beleza? Que também são iguais, então a gente tem que lembrar dessa questão aqui. Vamos lá para a nossa questão, vamos responder aqui. Antes da gente responder, aliás, vai aquela dica, sempre vamos escrever as nossas equações. Então primeiro vovó aqui, né, equação da velocidade, vovó, deixa eu colocar uma guia para a gente aqui, V igual a V0 mais AT, né? Então eu tenho aqui V0, qual é o meu V0? É 20. Tá? Qual é a minha aceleração? A aceleração da gravidade, que aqui é negativa. Se a velocidade é positiva, a aceleração da gravidade é negativa. Então eu tenho aqui vovó. E vamos escrever aqui o sorvetão. S é igual a S0, V0t mais AT quadrado sobre 2. A gente escreve ele aqui em azul agora, né? S é igual a S0, ele parte do zero, não vou nem colocar aqui. A velocidade é 20 vezes t, a aceleração negativa, menos 10 dividido por 2 dá menos 5, t quadrado. Então tem as equações aqui, eu respondo agora qualquer questão. Então vamos lá, questão A. Qual é o tempo de subida da bola? Como a gente já falou, a bola sobe, né, até o momento em que a velocidade é igual a 0. Então, se ela sobe até a velocidade dela ser igual a 0, que é o momento da inversão do movimento, eu pergunto para o vovô, quando que a minha velocidade é igual a 0? Então, 0 é igual a 20 menos 10t. Se eu faço isso aqui, 10t é igual a 20, o tempo em que ele inverte o movimento é igual a 2 segundos. Nesse momento, 2 segundos é quando ela chega no topo aqui, né? Quando a velocidade é igual a 0 e quando ela inverte o movimento. Esse conceito é muito importante para a gente em vários exercícios, tanto de queda livre, lançamento vertical, tá? Essa inversão, assim como também lá no MRUV, a gente viu isso na primeira questão. Vamos lá, letra B. Qual é a altura máxima atingida? Poxa, a altura máxima atingida é quando eu chego aqui no topo, velocidade igual a 0. Eu sei que o tempo que eu levo para chegar lá é 2 segundos, não é isso? Então, se eu sei disso, eu pego aqui e pergunto para o meu sorvetão aqui, né, em que posição eu vou estar em 2 segundos. Olha lá, S é igual a 20 vezes 2 menos 5, 2 ao quadrado. Tá? Lembrando que quando a gente aplica aqui esse tempo no sorvetão, tá? Esse quadrado só se aplica ao tempo, não se aplica à aceleração. Então, calculando aqui, ó, o S para 2 segundos é 40, menos 2 ao quadrado é 4 vezes 5, menos 20. S é igual a 20 metros. Então, eu chego à conclusão aqui, ó, que a minha altura máxima é 20 metros depois de 2 segundos de subida. Aí vem os 2 segundos de descida. Lembra que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então o tempo de subida, 2 segundos, ele vai até os 20 metros, que é a altura máxima. Vamos lá, letra C. Quanto tempo a bola demora para retornar ao solo? Qual é que é o movimento? Ele sobe até a altura máxima e depois desce até o chão. Eu sei que o tempo de subida é igual a 2.
E sei que o tempo de descida também é igual a 2, porque o movimento é espelhado. Então, se ele demora 2 segundos para subir e 2 segundos para descer, ele demora 4 segundos para chegar ao chão, que é o que a gente chama de tempo de voo, que é o tempo entre o lançamento e ele bater no chão. Então, o tempo de voo. D. Vamos lá. Qual é a velocidade com que a bola atinge ao solo? Pô, isso aqui a gente já respondeu no começo da questão, né? Tá aqui, ó. Eu disse para vocês, quando a gente fez aqui a leitura, que já que ele está submetido à mesma aceleração e o movimento tem o mesmo tempo de descida, logo ele chega com a mesma velocidade, só que com sinal contrário, menos 20 metros por segundo, tá? Então tá aí. E agora vem aqueles outros as duas últimas questões, o E e o F, que são aquelas mais babaquinhas, né? Mas que dá para a gente olhar algumas coisas interessantes. Olha lá, em que altura a bola irá se encontrar no instante t igual a 1? Ele está falando de posição da bola vertical, não é isso? Quem que vai dar isso para a gente? O sorvetão. Então aqui, ó, S de 1 segundo é igual a 20 vezes 1 menos 5, 1 ao quadrado. Então a posição dele na vertical em 1 segundo é 20 menos 5. S em 1 segundo é igual a 15 metros. Beleza? E o F? O F é a mesma coisa. Em que altura a bola irá se encontrar no instante 3 segundos? A gente aplica o sorvetão. 3 segundos. 20 vezes 3 menos 5, 3 quadrado. S de 3 segundos é igual a 60 menos 3 ao quadrado é 9 vezes 5, 45. Logo eu descubro que em 3 segundos ele também vai estar em 15 metros. Ô Xandão, mas peraí, tem uma coisa errada. Você falou que em 1 segundo, em 3 segundos eles vão estar em 15 metros? Pois é, o que acontece em 15 metros? Vamos supor que 15 metros seja aqui, não é isso? Se eu cruzar a trajetória, olha o que acontece. Ele está subindo, em 1 segundo ele está nos 15 metros. Aí mais 1 segundo ele chega aqui em cima, na altura máxima. Aí o que acontece? Ele começa a cair. Se ele demorou 1 segundo para subir aqui, 1 segundo a mais, ele vai estar de novo aqui nos 15 metros e mais 1 segundo para chegar no chão. Tá? Então isso só para mostrar o espelhamento desse movimento, beleza? Vamos lá, deixa eu voltar aqui na minha câmera aqui, né? Deixa eu fazer minha operação de mudança de câmera aqui. Então estou de volta, tá, gente? Então, o que aconteceu? Resolvemos os 5 exercícios, tá? Como a gente já tinha combinado, né? A gente ia ter aqui MRU, né? MRUV, né? A gente teve 3 exercícios de MRUV, 2 exercícios de movimento vertical, tá? Esses exercícios estão de acordo com os exercícios que a gente deu em sala, tá? Você perceber, eles estão contemplando todo o conteúdo que a gente viu nessa primeira parte desse segundo bimestre, né? E vai ser a matéria da nossa prova na próxima semana. Então espero aí que tenha ajudado vocês. Estudem por essa resolução da AT, tá? Vai ajudar muito vocês na resolução da prova. Espero que todos vocês vão muito bem na prova e a gente se vê aí na próxima semana, tá? Fazendo prova. Espero que todos vão muito bem, como já tem ido aí, né? A gente está com essa nossa estratégia aí e eu acho que tem dado muito certo, tá bom? A gente se vê aí, bom estudo para vocês e depois a gente se fala de novo aí. Um abraço, até mais, gente. Tchau, tchau.